Então eu queria começar falando sobre os estaduais. Houve uma entrevista importante na Folha de São Paulo com o Mário Celso Petralha, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Paranaense, e ele fala muitas coisas lá. Entre elas, ele dá uma notícia de que a partir de 2020, pelas informações que ele tem, não sei se será confirmado ou não, só sobrará o Paulistão. Só sobrará o Paulistão dos estaduais. Haverá, por desinteresse da emissora, da Rede Globo, porque estão esvaziados, na opinião de alguns analistas, os estaduais, exceto de São Paulo, que não tem nenhuma cláusula que permite qualquer tipo de quebra de contrato. E ainda assim, comprovadamente, ainda está vivo. Na minha opinião, que já vou colocar o bico, né, aqui, está vivo o Campeonato Paulista. Todo mundo sabe que eu defendo muito. Muitos dos meus companheiros aqui entendem que deve acabar, mas eu defendo. Eu acho que tem que continuar ainda. Eu também, o Mauro também, então. Acho que deve continuar. Repensado. Quer dizer, eu sou um pouquinho radical para muita gente, porque eu acho que tem que ter uma redução no número de clubes. Essa é a primeira pelo menos parte. De datas. Redução no número de clubes, e aí você terá menos datas, e você pode valorizar as outras divisões, enfim, pode fazer alguma coisa mais bacana para valorizar ainda o produto e ele continuar vivíssimo para sempre, até pela tradição de décadas que ele tem. Então é essa a ideia. Sobre esse tema que é importante, porque já estão quase começando o outro campeonato de 2019, Mauro Betting, eu queria ouvi-lo. Olha, Vanderlei, boa tarde a todos. Eu sou favorável à manutenção dos estaduais, mas à racionalização deles. E a racionalização, na minha ideia, evidentemente discutível, é você até ampliar o tempo de disputa para você manter comissões técnicas, atletas, pessoas que trabalham direto ou indiretamente com o futebol. Então você pode começar o estadual... Fazer 6 meses. Até o ano inteiro, porque assim... mas sem os grandes. Sem os grandes entrando na fase final e jogando menos vezes. Não pode jogar 19 vezes, não pode jogar 23 vezes. Tem que jogar 6 ou 7 vezes. Você faz uma fase... maior, como tem a Copa Paulista hoje, você faz a fase classificatória maior e aí os melhores colocados que não estão nas primeiras divisões do futebol brasileiro entram na fase decisiva do campeonato e enfrentam os grandes. E de repente você, para não ficar aí final de Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, tudo junto os estaduais, você poderia de repente acabar o estadual no final de setembro, ou metade, aí a se ver. Mas eu faria com que os grandes jogassem no máximo 10 vezes, e olhe lá, também o número é discutível. Você espicha o campeonato e faz as fases classificatórias para as melhores equipes enfrentarem Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. Também, e outros grandes que estiverem Série A e Série B. Eu não sou radical nesse negócio, não. Qualquer ideia melhor, sem dúvida. O que não pode é ter tanto jogo para tão pouco futebol. Não dá. É o que aconteceu, a gente já falou bastante vezes, é bom reiterar. Claro. Grêmio e Palmeiras também caíram, não só por isso, mas também caíram na semifinal contra a Boca e River, que jogaram mais de 20 partidas a menos em 2018. Então, assim, não pode ter tanto jogo para pouco futebol. Para mim é fundamental também adaptar o calendário brasileiro ao europeu para evitar sangria desatada do Brasileirão, que você tem que montar 2 ou 3 times com isso, que você monta, pede 4 titulares, pede a comissão técnica agora para o Egito, para a Arábia, fora para a Europa. Então, assim, para melhorar a qualidade como um todo do futebol, a gente precisa primeiro adequar o calendário de lá e dentro desse nosso calendário, lembrando sempre que são 365 dias, e as férias são fundamentais para qualquer profissional e para o futebol também, uma pré-temporada mínima de entre 30 a 45 dias. 45 dias já seria um negócio maravilhoso, mas enfim, aí 30 dias que se dê, então você reequacione o calendário. Dá para fazer? Dá, porque precisa de interesse político e comercial, ou seja, no caso as emissoras detentoras de direito, principalmente a Rede Globo, tem que falar, cara, olha, aproveita pra esse teu Big Brother, cara. Não precisa ter jogo quarta-feira à noite, dia 18 de janeiro, sei lá. Faz qualquer coisa. Ou faz o calendário já. Mas o Brasil é um país continental, eu sei. Tem lugares muito frios, tem lugares muito quentes. Ótimo, lugar muito quente não joga 5 da tarde, joga 7 da noite. Mas dá pra jogar, cara. Dá pra você fazer um ano inteiro de futebol. Tá? Não precisa jogar o Boxing Day como foi na Inglaterra, 26 de dezembro, não é para jogar dia 1º de janeiro, mas dá para você fazer um calendário adequado àquele e não tanto jogo, cara. Não precisa botar Corinthians, Flamengo, Palmeiras todo dia na TV, sabe? Como infelizmente quer a TV, e agora é legal que parece que ela tá pensando e vendo que a qualidade já não é a mesma e a audiência também. Estão conversando a CBF e a AFA,
Federação Argentina, para tentar reduzir datas. Que é o ideal. Sul-Americana e Libertadores. Coincidindo datas, enfim, enxugando alguma coisa para dar uma folguinha ao longo do ano. Isso é bom. Eu não estou convencido, o Mauro claramente está, eu não estou convencido da mudança do calendário com relação isso eu sei que não vai acontecer. Adaptação ao campeonato europeu. Mas eu não estou convencido não vai ter. Que funcione até. Mas de qualquer maneira, são opiniões e a gente. Mas todo mundo está falando a mesma coisa, que precisa dar uma ajeitada. Isso, o que já é bom. Que tá não é legal. Do jeito que está não é legal. Vampeta, queremos ouvi-lo também. Professor, eu gosto de história, geografia, eu gosto de mitologia. E essa doença está pegando já no mundo todo, né? Você vê que está tendo uma. Os caras estão fazendo na Europa também. Eu tava vendo que o Bayern de Munique já não quer jogar mais o campeonato alemão. A Juventus já não quer jogar mais o campeonato italiano. Né? Os jogos europeus também estão. Eu tava vendo agora, Mauro, tá tendo um jogo domingo, 7 da manhã, 9 da manhã, porque passa pra China, pra Ásia. Sim. Né? Então não chegou só no Brasil isso, né? Em relação aos estaduais. Até os grandes clubes europeus têm. Parecido aquele. Que nem aqui no Brasil fez o Clube dos 13, né? Lá tem 11 mais 3, eu acho. Mais 6. Né? Então tá mudando. Eu sou favorável a campeonato estadual. Lógico que é se repensar. Já que quer mudar tudo, eu fico pensando assim, eu que sou nordestino, o meu querido Nordeste, podia fazer, sabe o quê? Fazer uma Copa do Nordeste, que nem Campeões League lá, do Nordeste, e você pega os grandes, quer dizer, Sport, Bahia, Vitória, os maiores, aí você faz uma primeira divisão, uma segunda divisão com os menores, se quiser chegar, que classifique. Sim. Porque eu trabalho, eu sou presidente do Audax. E quando o Audax está na primeira divisão em São Paulo, ainda bem que ela é time de dono, né? E é 3 meses de campeonato, uma cota, e depois você não tem mais nada para fazer durante o ano e só olhar para a base. E isso tá morrendo. E vai perdendo a graça mesmo. E vai perdendo a graça. E o interesse de quem põe dinheiro, porque ninguém quer jogar dinheiro conta, claro, quem paga a conta. Paga a conta. E às vezes parece que o futebol só é os atletas e comissão técnica, né? Mas não é só isso. Eu torço pra caramba pra quem continue, que nem o Mauro falou, porque eu vejo lá no Audax, que é um clube menor, um clube mais novo, tem roupeiro, tem massagista, tem o cara que é segurança, tem a tia da cozinha, tem a tia que lava roupa. Pipoqueiro, tem monte de gente. Tem gente pra caramba. Eu tô falando um clube menor, que é bem organizado, que é uma família proprietária. Eu fico imaginando os clubes mais tradicionais. Tava até vendo na Band, a Band tá fazendo uma matéria legal de clubes tradicionais do futebol de São Paulo que estão se acabando. E voltou o Novo Horizontino agora, passou a história do Novo Horizontino, passou a história do Paulista de Jundiaí, que chegou a jogar Libertadores, né? Foi campeão da Copa do Brasil. Deu um rolo com o estádio. Tudo, leilão. Tava vendo essa matéria tudo assim, mas a verdade é que tá morrendo e os interesses estão acabando. Mas ainda sou favorável aos estaduais. E São Paulo é diferente de tudo. É isso São aí. Paulo é diferente de tudo. Mas tem que ajeitar, porque senão vai ficar igual os outros. Sim. Pode demorar mais para isso acontecer. Então, os caras também tem que ajudar, né? Você vê o Campeonato Carioca como é a confusão que é. Você cai no mesmo ano, volta no mesmo ano, é uma confusão. Não, é esculhambação. Os caras têm que também ter um pouco de bom senso também, né? Mas não conte com isso. E o Márcio Espípulo, não esquece. Sim, é verdade. Bom senso, obrigado pela iniciativa. Mas no fundo é isso mesmo. Esquece. Sejamos práticos, é vamos verdade. ser o mundo real não conte com isso. Diga, meu caro Márcio Espímpolo. Eu também acho, Vanderlei, que precisa de ajustes. A gente vê muito dirigente menosprezando a competição, né? É porque é paulistinha, é porque não sei o quê, é porque tal. Não pro mal, não é pra mim não, irmão. Sou Corinthians. Eu não tô olhando pra você. E eu discordo do Paulistinha. Foi mal o presidente Galhote mesmo nessa história. Eu acho que até muito ele mal. considera isso. Claro. Mas não é só o Galhote, não. Emoção, né? No fundo, mas tinha que pedir no dia seguinte desculpas. No fundo, quando muito clube fica fora da fase decisiva do Campeonato Paulista, mas tem outras competições, ninguém fala com um tom de lamentação. A gente tá fora do Campeonato. Agora se dedicar a outra competição. Mas acontece, né, Mora? Igual a Copa Sul-Americana. Não, agora é brigar pela Sul-Americana e quando chega na Sul-Americana, joga de qualquer jeito. É como se ela fosse um grande. É um estorvo. Isso aí. Consideram um estorvo. Né? Eu acho péssimo. É como diz Nilson César, é um estorno. É um estorno, entendeu, Vanderlei? Então. Pode provocar uma chuva de granito. Então, o Campeonato Paulista perdeu muito do charme que ele tinha. Isso é inegável.
A organização fala que é um abaixo. sucesso que é um sucesso de público, que é um sucesso. Não é mais, Vanderlei. Todo mundo sabe que não é. Ah, mas é o estadual mais charmoso do país. Claro, porque se você pegar o Carioca... Eu sou o cara mais charmoso desse estúdio, tirando o Vanderlei Nogueira. E qual ele é o E o Chacon. Não, o Chacon é o concurso. Então, o Carioca, Vanderlei, você tira os clubes grandes aí, até os grandes entre aspas também, né? Porque tem grande que não é mais... Não, continua grande, não tá bem, mas tem grande que deixou de ser grande, né? A rivalidade, Márcio, ela não vai deixar de existir. Não vai. claro, Mas rivalidade entre os importante. grandes, Vanderlei. A Não, rivalidade claro, dos grandes claro, existe no Campeonato claro. Brasileiro. Eles podem se cruzar na Copa do Brasil. Sim. A rivalidade existe precisa até em ser um amistoso. Ela não precisa ser mais no estadual. Antes era bacana um grande jogar contra o América, contra o Botafogo. Você entendeu? O time ia no interior e era legal. Agora existe essa paixão. Você sabe, eu não estou te atrapalhando, mas Imagina. só para dar uma força aí no que você está dizendo, porque a gente fica pensando. Sabe o que eu faria lá se eu fosse presidente da Federação de Nogueirópolis? Eu fazia o seguinte, ia fazer um levantamento. Quais as cidades rivais? Então, por exemplo, qual é a grande rival de Campinas? Eu vou chutar, tá? Eu não sei. Jundiaí. Jundiaí, Valinhos e Indaiatuba, por exemplo. Eu ia fazer alguma coisa que movimentasse a região, tipo a rivalidade. O cara de Campinas fica pé da vida se perder para Jundiaí. Recuando alguns anos do tempo, aquela historinha de cidade contra cidade. Sim. Sabe? Silvio Santos, cara. Isso. Mas eu acho que isso funciona, legal, Mauro. mas sim, Funciona. a rivalidade local mesmo, e é local regional. da regional, sim. Quais são os grandes rivais dos times de Ribeirão Preto? Regionalizar, né? Tá certo? Daquela região. Porque eu acho que isso daria um sambinha, sabe qual é o negócio? Agora você coloca lá o Nogueirópolis para jogar com o Maurópolis, que é distante dele 800 quilômetros. É adversário, eu sei, mas não existe uma rivalidade regional. E a rivalidade, você otimiza os gastos, fica tudo melhor, você concentra mais, eu concordo. Dá pra pensar alguma coisa. Os clubes do interior destruídos, os estádios destruídos. Você pega em Rio Preto, sabe, as pessoas que moram lá, ex-jogadores, eu estava conversando com o Kleber Arado outro dia, ele fala que dá dó você ver a situação dos clubes, sabe? Tentam reerguer, vão reformar estádio, sabe? Não é assim. O Rio Preto tá tentando fazer coisa boa lá, mas a gente Obrigado sabe que não é pela fácil. camisa 15 de Jaú, eu tava vendo as histórias desses times todos. Então é triste, porque afundaram com esses clubes, eles deixaram de existir. Antes não era bacana você ter um jogo desse lá? A seleção brasileira jogou no estádio do América. No América, sim. Jogou 96. A seleção brasileira em 96, jogou lá. Quer dizer, o estádio bacaninha. Pô, peraí, ó. Então, e aí a coisa foi definhando. Não adianta só colocar a culpa que falta incentivo de empresários locais. Não é só isso não, Vanderlei. Eles poderiam ajudar mais? Poderiam, mas também não é só isso não. Não adianta só colocar a culpa nesse pessoal, que o problema não é só esse não, na minha opinião. E aí, o jogador também parece que o grande atleta do time grande tal. O cara vai com uma má vontade de jogar o Campeonato Paulista, Vanderlei, sabe? Ele vai numa nhaca jogar o Campeonato Paulista, aí ele reclama que não tem investimento. Recebe, e aí é aquela história que o Vampeta popularizou, né? O famoso finge que joga, finge que paga. Sabe, eles vão com uma má vontade, por isso que ficou meio... Campeonato Carioca, tirando o clássico Fla-Flu, tá uma porcaria. Em Minas, tirando os grandes, também eles jogam de qualquer maneira. Então... Vanderlei, tá tudo meio esculhambado. É melhor se promovessem ainda preliminares com o campeonato feminino, com algum show, com alguma outra coisa que pudesse no pacote atrair mais o torcedor, ia ser mais legal. Porque do jeito que tá, não vai mudar muita coisa não. Vai ser mais um ano que vai passar e ninguém vai cobrar nada, não vai deixar saudade não.